Bem-vindos à primeira aula de nosso curso franco, gratuito, de acesso universal, chamado A Ordem das Disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. Esta é uma aula introdutória de apresentação. O curso constará de cerca de 30 e tantas aulas que se darão de início cada semana, toda quarta-feira de cada semana, desde que nada mo impeça. Ou seja, seu caráter gratuito tira-me o ônus da obrigatoriedade. Ou seja, se em dada semana, por este ou aquele motivo que não vem ao caso desfiar, não puder eu gravar a aula, gravada não estará. Isto não quer dizer que, se Deus me permitir, eu não complete o curso. Muitos me perguntam onde estarão estas aulas toda quarta-feira. Em alguma hora de toda quarta-feira, em princípio, como acabo de dizer. Em vários lugares. Estarão no meu canal do YouTube, Carlos Noguetomismo. Estarão na minha página institucional, não tenho página pessoal do Facebook. E estarão, sobretudo, é este o centro das minhas atividades hoje, na página Estudos Tomistas. Endereço www.estudostomistas.com.br. Repita-se, www.estudostomistas.com.br. Ali estará cada quarta-feira uma nova aula deste curso, se, repita-se, não houver nenhum óbice ou obstáculo a isto. Muito bem. Recomendo-lhes, sugiro-lhes que nesta mesma página Estudos Tomistas, onde está uma seção lá em cima, junto a diversas outras, escrita Cursos e Vídeos, se busque ali o link deste curso, novo curso de Carlos Nogueira, A Ordem da Disciplina segundo Santo Tomás de Aquino, e tenha-se na mão a ementa que ali está escrita, está posta nesta página, numa postagem de Estudos Tomistas. É uma sugestão, tenha-se sempre esta ementa diante dos olhos. Pois bem, outra coisa, dita também nesta postagem que acabo de referir, é que agora é um curso pago, chamado Estudos Tomistas. Já vem de alguns anos este curso. É um curso que tem valor análogo a um curso de extensão de uma pós-graduação universitária. São 30 aulas, 60 horas de aula, cerca de 500 páginas escritas, tanto em documentos que norteiem o estudante como em resposta às dúvidas dos estudantes. Este curso está no ar. Quem o quiser assistir, basta inscrever-se e pagar-lhe o valor devido, porque, aliás, não o aumentei. Já desde o início que é o mesmo preço. É um curso como de extensão de pós-graduação universitária e, no entanto, mantém-se hoje, apesar da inflação, em R$300. Pois bem, não dou este curso para fazer propaganda do outro, mas é preciso referi-lo para dizer que muito do que direi neste curso
tem coisas pressupostas que são desenvolvidas, explicadas, explicitadas no curso Por uma Filosofia Tomista. Ou seja, não posso fazer deste curso uma como repetição de um curso que já se deu. Este curso dá-se para complementar o curso Por uma Filosofia Tomista. Em que sentido? No sentido de que, neste curso, não pude dar a ordem das disciplinas conducentes à sabedoria do ângulo do discente, daquele que estuda. Ou seja, como aquele que quer começar sua vida intelectual em ordem a alcançar um dia a sabedoria, de que modo deve ele conduzir-se em seus estudos? Certamente segundo dada ordem. Pois bem, é esta ordem de estudos, este ordo de disciplina, segundo o ângulo do discente, ou seja, do que estuda, é para mostrar-lhes essa ordem, as dificuldades e esforços que implicam esta ordem, que gravo este curso. Pois bem, e há que dizer desde o início que uma coisa é a ordem das disciplinas, cada uma por si mesma e em conjunto, consideradas em si mesmas, e outra é a ordem dos estudos dessa disciplina. Sempre falarei, suposto está, do ângulo da doutrina tomista, e quando digo doutrina tomista, digo doutrina de Santo Tomás, não dos tomistas, de Santo Tomás. Pois bem, como diz nosso santo doutor, São Tomás de Aquino, no proêmio que ele faz ao comentário que faz a obra aristotélica De Cielo et Mundo, como ele diz ali, referindo-se por sua vez a uma passagem aristotélica da física, diz ele que a ordem da disciplina, de cada disciplina, cada uma delas, deve começar pelas causas primeiras ou princípios e terminar nos elementos daquilo que se estuda. Parte-se dos princípios ou causas primeiras do sujeito de dada ciência para chegar aos elementos da essência deste sujeito. Sujeito, repita-se como insisto no curso Por uma Filosofia Tomista, sujeito é aquilo que, segundo uma razão formal, estuda propriamente a ciência. Tudo nesta ciência se referirá de algum modo a este sujeito, assim como numa oração gramatical, tudo, ou seja, o predicado, se predica de um sujeito. Uma ciência estuda diversas coisas, materialmente falando, mas tudo quanto esta ciência estuda materialmente, todas as coisas se referirão de algum modo a seu gênero sujeito. Um exemplo. A metafísica estuda o ente enquanto ente. E este é seu gênero sujeito. Este é o sujeito da metafísica segundo a sua razão formal. Ou seja, em toda a sua formalidade. Mas a metafísica estuda efeitos dos entes, propriedades dos entes, causas dos entes. Causa primeira do ente, Deus.
mas estuda tudo isso, propriedades, efeitos, partes, causa, como referentes ao ente enquanto ente. O ente enquanto ente é o sujeito ou gênero sujeito da metafísica. Isto a título de exemplo. Gasto bem umas 10 aulas explicando isso de algum modo no curso Por uma Filosofia Tomista. Pois bem, a ciência, então, cada ciência deve ir das causas primeiras ou dos princípios de tal gênero sujeito para chegar aos elementos de sua essência. E cada disciplina, cada ciência tem sua ordem própria, que se divide em 4. A primeira é a ordem da apreensão. Nas artes também. Já falarei da distinção entre artes e ciências. Primeiro é a ordem da apreensão. Depois é a ordem da intenção. Depois a ordem da composição. E para terminar, a 4ª ordem, que é a da sustentação. Isto em cada disciplina ou ciência ou arte singular, particular. Mas se considerarmos o conjunto das ciências e de artes, todas elas são como partes potenciais da metafísica. Excluo por ora a teologia sagrada. Por quê? Porque os princípios da teologia sagrada nos são revelados, ao passo que os princípios da metafísica os alcançam-nos nosso próprio intelecto, de algum modo. Então, estou ainda no âmbito das ciências segundo os dados mesmos alcançados pela razão. Pois bem, o conjunto das ciências e das artes são como partes potenciais da metafísica. O que são partes potenciais? É aquilo segundo o qual se pode dizer algo que algo é mais ou menos com respeito a outra coisa. Exemplifique-se. A nossa alma tem a sua parte intelectiva, a sua parte sensitiva ou animal e a sua parte vegetativa ou nutritiva. Pois bem, estas duas partes, a sensitiva e a vegetativa, a animal e a vegetativa, podem dizer-se mais ou menos alma humana, mas mais propriamente diga-se alma humana a parte intelectiva, que é a propriamente humana. Vejam, a alma ou parte sensitiva da alma humana pode dizer-se alma humana, mas menos que a parte a vegetativa, menos que a parte sensitiva ou animal. E esta, por sua vez, menos que a parte intelectiva, que é a que propriamente se pode dizer alma humana. Pois bem, algo análogo se passa com todo o conjunto das ciências e das artes, cada uma à sua maneira, mutatis mutandis, com respeito à metafísica. A metafísica é como um todo potencial, cujas partes se dizem mais ou menos com respeito a ela. É diferente do todo como subjetivo e de suas partes subjetivas, constituído, como veremos na altura devida, pela física geral. Pois bem, então, segundo certa ordem análoga, assim como em cada disciplina ou ciência, devemos começar pelas causas primeiras e pelos princípios para terminar nos elementos,
Assim também, analogamente e mutatis mutandis, deveríamos começar para a metafísica para terminar na mais básica das disciplinas. Por quê? Porque é exatamente a metafísica a que estuda propriamente dita os princípios e as causas primeiras. Os princípios e as causas primeiras. Mas, ao estudarmos o conjunto de disciplinas que comporão a ordem da sabedoria, não podemos fazer assim, não podemos começar do mais difícil. Temos de começar do mais simples. Temos de ir do mais claro para o mais obscuro. Se não começarmos pelo mais claro, estaremos como cegos no meio de um bosque espesso. Isto decorre de nosso intelecto, de como é nosso intelecto. Nosso intelecto é o ínfimo dos intelectos. É inferior, muito inferior, ainda ao intelecto angélico inferior. E nem que dizer com respeito ao intelecto divino. Muito bem. Nosso modo de entender, ele é discursivo, ele é sincrônico, ele não é intuitivo. Mesmo os primeiros princípios, que podem dizer-se analogamente intuitivos, como, por exemplo, o todo é maior que a parte. Isto é evidente. Isto é o hábito de o hábito intelectual dos primeiros princípios que o capta. Poder-se-ia então dizer, em princípio, que o saber que o todo é maior que a parte é algo intuitivo ou inato a nós. Mas isso só analogamente, porque só podemos captar, e o captamos automaticamente, não discursivamente, mas automaticamente, que o todo é maior que a parte, se soubermos o que é todo e o que é parte. Uma criança que não saiba o que é todo e o que é parte, não alcança imediatamente que o todo é maior que a parte. Pois bem, isso é assim mesmo com respeito ao hábito dos primeiros princípios. Quanto mais o será com respeito ao restante. Nossa mente não consegue aprender as coisas, tem que discursar, tem de discorrer. Ora, é daí que resulta que a ordem das disciplinas segundo o nosso estudo seja distinta da ordem das ciências segundo ela mesma, segundo elas mesmas. Pois bem, e como devemos estudar? Tudo isso que conduzirá à sabedoria. Vejam, se só houvesse os entes sensíveis, os entes feitos de forma e de matéria e de forma, a sabedoria seria a física geral. Mas há entes que estão além da matéria. É o que Platão chamaria o suprassensível, o além do sensível. Ora, se assim é, a sabedoria propriamente dita é a metafísica, ou seja, aquilo que está além da física. Falarei mais extensamente disso em sua hora.
Ademais, temos a sabedoria que nos provém de dados, de princípios que nos são revelados e não alcançados por nosso próprio intelecto. É a teologia sagrada. Esta, com respeito a todas, é a sabedoria das sabedorias. Pois bem, mas como galgar estes diversos degraus que conduzem a uma aparente primeira sabedoria que não o é, a física, e as duas outras sabedorias, uma segundo as luzes da mesma razão ou intelecto humano, e a outra segundo as luzes ou princípios ou dados que nos são revelados por Deus mesmo. Que ordem seguir? Já o disse de maneira geral, do mais fácil para o mais difícil. Mas, se pensa que é tão simples isso, ir do mais fácil ao mais difícil, alguém se engana redondamente. Tenho um jovem e queridíssimo amigo, muito talentoso, com verdadeiro pendor metafísico, é muito jovem, a quem o angustia, o aflige o tempo que se despende necessariamente para atingir a sabedoria e, sobretudo, para tornar-se filósofo ou teólogo. Com razão, dizia Platão, que não se é filósofo propriamente falando com toda a propriedade, senão aos 50 anos. Era com muita propriedade que o dizia Platão. E com efeito, tirante Santo Tomás de Aquino, que aos 20 e poucos anos, não só, muito mais que ser filósofo, muito mais que ser metafísico, era já o maior dos teólogos sagrados, o maior de todos os tempos. Ele, já aos 20 e poucos anos, quando escreve os comentários à sentença de Pedro Lombardo, deficiente se compara à sua Suma Teológica, mas quão superior é a tudo que o antecedeu. Muito bem. Excetuado, então, este gênio particular e sem par, sem igual, que é Santo Tomás de Aquino, normalmente não podemos atingir, não somos capazes de atingir a sabedoria e a capacidade de filosofar ou de teologar, senão depois dos 50 anos. E isso o aflige, a meu jovem amigo, muito, mas não deve afligir-nos. Somos, como disse, entes sincrônicos que discorrem. A nossa vida é um longo aprendizado. É um longo aprendizado. Pois bem, e por que não é fácil começar do mais fácil e ir rumo ao mais difícil? Por que não é claro, totalmente claro, começar do mais claro para depois embrenhar-se progressivamente no bosque espesso e escuro? Pela razão que antecipo aqui. Como direi, e como está predito na postagem que lhes recomendei, tenham diante dos olhos, há que começar na escalada da sabedoria do alicerce. Que alicerce é esse? É o domínio da língua. E mais que o domínio da língua, o domínio da escrita da língua. Deve começar-se, pois, pela gramática. Pela gramática. Aliás, quem ainda não conhece, sou autor de uma gramática lançada há poucos meses, chamada Suma Gramatical da Língua Portuguesa, saída publicada pela editora Realizações.
É uma gramática de 608 páginas, com coisas que vocês certamente nunca viram em outras gramáticas, em que já se pressupõe o conjunto das disciplinas de que falaria aqui. Já se pressupõe, não quer dizer que esteja posto na gramática, mas ali está pressuposto. E ali mesmo há excursões, excursos à lógica, à metafísica e até à física. Pois bem, excursos, né? Porque, com efeito, a gramática ela é iluminada por princípios de ciências que lhe são superiores, como a lógica e a metafísica. Pois bem, há que começar pela gramática e partir depois para a lógica, como se dirá ao longo deste curso. A lógica, aliás, já apresenta problemas suficientes, porque se, na prática, começamos errando para acabar acertando, a ordem de estudos mesmo da lógica, a ordem discente da lógica e docente, a ordem com que se deve estudar e ensinar a lógica, ela vai do correto para o errado, porque se não partimos do correto para o errado, o fato é que não saberemos que o errado é errado. Não teremos uma régua, uma regra, uma medida. Pois bem, a lógica, que ocupa tantas aulas no curso Por uma Filosofia Tomista, já apresenta de si extrema complexidade em seu próprio estudo. Mas da gramática partimos para a lógica. Depois da lógica, devemos aventurar-nos por ciências práticas, como verão, menos difíceis, digamos assim. A poética, a ética, a política, para depois alcançar a física, para depois chegar à matemática e, enfim, à metafísica. E, da metafísica, então, poder galgar até a teologia sagrada. A metafísica chama-se teologia filosófica, a outra é teologia sagrada. Muito bem, por quê? Já o diremos. Mas se fosse um simples galgar de escalões ou degraus ou graus, seria simples, mas não é. O problema é que quando estudamos a gramática, podemos chegar a dominá-la suficientemente para os nossos fins práticos. E afinal, a gramática é uma arte. Tem por fim algo prático, ou seja, a escrita da língua. Muito bem. Mas, por mais que estudemos a gramática e por mais que a dominemos, não a entenderemos completamente no seguinte sentido. Não teremos apreendido todos os seus pressupostos ou princípios. Não o teremos apreendido. Isso só o conseguiremos ao estudar a lógica. Mas ao estudarmos a lógica, por mais que a dominemos, ainda não a teremos compreendido completamente, no sentido de não ter apreendido ainda todos os princípios que a iluminam, de que decorrem. E isso só o conseguiremos ao atingir a metafísica. Pois bem, estudamos a gramática, assimilamo-la como possível, passamos para a lógica. Ao assimilá-la como possível, aliás, não devemos, digamos em linguagem mais fácil, viciar-nos em lógica. Não devemos incorrer no abominável ergotismo, ou seja, o abuso de silogismos. Porque fazê-lo implica entrar na antessala da ideologia.
quantos males tal fixação na lógica acarretou para a marcha do conhecimento. A lógica é propedêutica às demais ciências. Ela é estudada não como um fim em si, senão que é estudada em ordem a coisas às demais ciências. Já o veremos. Mas, voltando ao nosso ponto, ao estudarmos a lógica, voltaremos então à gramática e já a entenderemos melhor. Depois de estudar a lógica, e já estamos na metafísica, voltaremos à lógica e a entenderemos melhor ainda. E assim indefinidamente. Esta é a vida de estudos conducente à sabedoria. Ou seja, é uma ordem de estudos helicoidal, em forma de hélice. Imaginem a forma de hélice, que se parece a uma forma de 8. É um vai e volta, mas crescente, ascendente, 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 até que se atinge um ponto ótimo dentro da nossa pequenez intelectual. Digo, pequenez intelectual em duplo sentido. Primeiro, a do ser humano propriamente, de todo e qualquer ser humano. Segundo, a de todos nós com respeito a este intelecto sumo que foi o de Santo Tomás de Aquino, e em parte o de Aristóteles. São almas gêmeas em certo sentido, conquanto Santo Tomás o supere largamente. Mas entenda-se isso. Esta ordem do claro para o escuro, do mais fácil para o mais difícil, é cheia de idas e voltas, idas e vindas, recaídas, e não nos devemos deter em nenhuma das disciplinas mais do que o necessário. Por exemplo, se já temos o mínimo para entender a Suma Teológica, devemos ir à Suma Teológica. Mas não se iludam. Ao chegarmos a ela, ao chegarmos à Suma, teremos necessidade de voltar e voltar helicoidalmente. Digo por experiência própria. Estou na terceira leitura da Suma Teológica. Em meio a circuitos helicoidais e ascendentes de voltas e idas aos estudos. Pois bem, este curso tratará da ordem das disciplinas segundo se deve ensinar e estudar, abstraído este movimento helicoidal que, no entanto, sem o qual, no entanto, não chegamos a bom porto. Falarei de cada uma de suas disciplinas na ordem ideal em que se devem ensinar e estudar, e mais que isso, retomando aqui e ali pontos do curso por uma filosofia tomista, acrescentando-lhes outros, falarei detidamente o mais possível, vejam, da bibliografia relativa a cada uma das disciplinas, ou seja, a cada uma das ciências ou das artes. Hoje esta aula é um pouquinho longa, um pouquinho mais longa. As aulas tenderão a ser mais breves que esta, mas como é de apresentação, necessito estender-me um pouco mais. Pois bem, este é um grande problema para os lusofalantes, ou seja, os falantes da língua portuguesa. É uma miséria cultural o que temos traduzido à nossa língua. É uma miséria. Mais que isso, acrescente-se o fato de que não se nos ensinou, a mim sim, mas a maioria dos que me assistem não se ensinou o latim. Temos então problemas seríssimos.
um público sedento de sabedoria, que, no entanto, não sabe latim e tem diante de si traduções ou comentários desvirtuadores. É por isso que, num esforço que penso durará até a minha morte ou alguma incapacidade física, Deus queira que não mental, pretendo ou traduzir com notas e apresentações suficientes o conjunto ou a maior ou os mais importantes livros desse conjunto necessário de estudos, ou escrever eu mesmo. Por exemplo, quanto à lógica, Santo Tomás não fez um comentário às categorias de Aristóteles, nem ao Isagoge de Porfírio, que por sua vez pretende-se uma introdução às categorias de Aristóteles. Pois bem, as traduções e comentários modernos feitos destas duas obras são catastróficos. Logo, escreverei, publicar-se-ão no ano que vem 2 livros meus. Um comentário, não é tradução, não, um comentário às categorias de Aristóteles e outro um comentário ao Isagoge de Porfírio. Outro exemplo é relativo às chamadas artes do belo. Tampouco Santo Tomás escreveu nada, conquanto tenha deixado indicações preciosas. E tudo quanto, ou quase tudo quanto se escreveu, parece-me beirando o erro profundo. Pois bem, escreverei também então um livro sobre as artes do belo. No ano seguinte, essas 3 obras sairão no ano que vem. Mais um 4º livro, espero, sobre tradução, que tratarei também aqui neste curso. Então espero lançar 4 livros no ano que vem. Ora, estes 4 livros, como a Suma Gramatical, já constituem um corpus razoável para o início dos estudos. Mas, e nos anos subsequentes, vou até chegar à metafísica. Muito bem, quanto à teologia sagrada, aos poucos vou escrevendo os pequenos tratados, pequenos opúsculos, gratuitamente, por enquanto, no mesmo Estudos Tomistas, como poderão ver ali. Pois bem, mas os que não quiserem esperar meus livros, já lhes indicarei quais as melhores traduções desta ou daquela obra, quais os melhores comentários desta ou daquela obra, apontando, no entanto, os principais problemas destas traduções e comentários. Naturalmente, isso não poderá ser exaustivo. Se o fosse, eu não escreveria nenhum livro e só comentaria aqui os erros alheios. Pois bem, mas é assim que se vai desdobrar, que se irá desdobrando nosso curso franco, gratuito, de acesso universal. Espero que se interessem. Tenho certeza de que nem todos se interessarão, porque nem todos estão dispostos a tomar tão árdua estrada, mas também estou certo que muitos o quererão. E espero poder ajudá-los com este curso, que por isto mesmo é de acesso universal. Até nossa segunda aula e muito obrigado.